Bem-vindos ao Mercados às Três, o meu podcast sobre os mercados financeiros. Estamos na segunda temporada e temos estado a alternar empresas estrangeiras com empresas portuguesas numa análise comparativa através da plataforma Simply Wall Street. Esta semana cabe uma empresa portuguesa e trouxe aqui a Jerónimo Martins, que é sobretudo conhecida devido ao Pingo Doce e tem inclusivamente presença internacional em vários países estrangeiros nesta mesma área do retalho. E vamos começar precisamente por verificarmos aqui que a ação em termos do preço tem estado em níveis relativamente elevados, que ela apresenta um P/E ratio de 22,5 e um price to sales de 0,4 vezes, que é relativamente pequeno, mas já vamos ver em termos de comparativos do respectivo setor, apesar dela ter aqui um lucro líquido, que é algo que costumamos olhar, apenas de 1,86%. De acordo com o Discounted Cash Flow Model, a empresa encontra-se 22,2% subavaliada e, como vimos há pouco, um P/E ratio de 22,5 vezes, um Forward P/E ratio de 19,9, o que implica um acrescento de 15% dos earnings, um Price to Sales baixo de 0,4 e um Price to Book de 4,5 vezes. Em termos de uma análise comparativa, vemos, por exemplo, em termos do P/E ratio, a Sonai tem um P/E ratio muito mais baixo, de 10 vezes. O Price to Sales é baixo, efetivamente, mas a Sonai, por exemplo, ainda tem um Price to Sales mais baixo de 0,2 vezes e no Price to Book, novamente, aqui um 4,5 vezes, enquanto a Sonai tem 0,8. Portanto, diríamos que em termos de avaliação, aqui a Sonai está a ser transacionada em termos comparativos, preços muito mais baixos. Aliás, se formos ver o P/E ratio dentro da indústria, a Jerónimo Martins tem um P/E ratio de 22,5 vezes, como vimos, e a média da indústria é 16,4 vezes. Apesar do preço relativamente alto, temos que há um relativo consenso que a empresa pode valorizar em termos de price target 7,69 no próximo ano, e há consenso, como disse, relativamente a essa avaliação. Vendo aqui o revenue e as expenses, não consigo descortinar assim a uma vista superficial porque é que o lucro líquido é assim tão baixo. Seria necessário uma análise mais exaustiva. Em termos de dívida, vemos que, por exemplo, a dívida de curto prazo, que os ativos que a empresa tem não cobrem as obrigações de curto prazo, apesar da equity ser relativamente substancial face à dívida. Há um debt to equity ratio de 32,5%. O debt to equity ratio aumentou nos últimos 5 anos. A empresa tem um dividendo já com alguma expressão de 2,6%, apesar de tudo abaixo da média da indústria, que será de 3,6%. Apesar de tudo, a empresa tem capacidade do pagamento deste dividendo e, portanto, vemos aqui que face a uma análise fundamental, por exemplo, comparando com a Sonai tem avaliação relativamente mais baixa, mas como tem sido habitual, nós não fazemos aqui um trabalho prévio, portanto não é uma análise conclusiva, nem se trata de nenhuma recomendação de investimento, é apenas para efeitos informativos e educativos de uma empresa relevante e que nós conhecemos através dos seus supermercados Pingo Doce. E sendo assim, peço-me até à próxima semana, que será o último episódio desta temporada, em que traremos com o mesmo tipo de análise uma empresa internacional.